Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É isso aí, e hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Todos os dias eu recebo pelo menos umas 15 perguntas assim: Bruno, qual que é o principal indicador que você usa? Bruno, qual que é o melhor indicador para ver a entrada? Bruno, quais são os melhores indicadores? todos os dias. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Mas sabe qual que é o problema? A grande maioria das pessoas nem sabem para que elas querem os indicadores, nem sabem o que são realmente os indicadores, não sabem quais os tipos de indicadores e muito menos que tipo de informação o indicador pode te municiar. Ué, mas como assim? Pois é, a grande maioria das pessoas que entram no mercado e começam a operar, principalmente no day trade, ficam atrás de um indicador mágico, de um santo graal, de algo que faça o serviço por eles e eles não precisam nem entender porra nenhuma do que estão fazendo. Essa é a grande verdade. E eu, desde o início, já vou te falar, não existe indicador mágico. Não existe um gênio da lâmpada, não existe unicórnio. Se você acha que existe um indicador mágico, parabéns. Vou resumir com duas palavras. Parabéns. Escreve aqui nos comentários, me fala qual é. Mas eu já adianto e já falo logo, não tem. Então, meu amigo, não perca o seu tempo procurando um indicador mágico enquanto você poderia estar estudando. É isso aí. Mas qual que é o intuito do vídeo? Mostrar para vocês quais os tipos de indicadores que existem, como eles podem nos ajudar e, como eu já disse, e que tipo de informação eles podem nos municiar. Por quê? O que realmente são os indicadores? São ferramentas que nos municiam com informações para que nós possamos tomar nossas decisões de maneira mais acertada. Pois é, mas agora vamos direto para o assunto do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá! Primeira coisa, quando surgiu a análise gráfica, lá nos primórdios, nem tinham muitos indicadores. O pessoal utilizava mais do que o Price Action, o Naked, sem indicadores, que era a famosa análise gráfica. Depois, com o tempo, o pessoal foi pegando algumas informações de preço, volume e tempo, e através de algumas fórmulas matemáticas, relacionando essas variáveis, eles criaram alguns indicadores que pudesse municiá-los com algumas informações que eles não conseguiam ver simplesmente olhando os preços ou o volume. E foi aí que surgiu então a análise técnica. A análise gráfica é diferente da análise técnica, mas eu não vou entrar a fundo nesse detalhe. Vamos falar realmente de quais são os tipos de indicadores e que tipo de informação eles podem nos dar. Vamos lá então. O primeiro tipo de indicador, galera, são os famosos rastreadores de tendência. Como assim? São aqueles indicadores que nos dizem realmente qual que é a direção da tendência e também qual que é a força da tendência. Porque, lógico, dependendo do contexto, com essas informações, nós teremos muito mais confiança em operar, por exemplo, a favor da tendência e para o lado certo, quando a gente sabe para que lado que o mercado está indo. Simples assim. Então, esses indicadores, como por exemplo, as médias móveis, o OBV, que já é uma relação de preço com volume, as famosas linhas de tendência, que o pessoal acha que é simplesmente uma linha, mas linha de tendência nada mais é do que o quê? É um indicador de tendência. Só que nós que as traçamos, ela não vem pronto na sua plataforma. Nós temos também o Parabolic SAR, nós temos o High Low, temos aquele famoso Tilson, bicho, entre outros vários indicadores que são o quê? Rastreadores de tendência. Além dos rastreadores de tendência, galera, nós temos um segundo tipo de indicadores, que são os famosos osciladores, que nos ajudam a identificar a força ou a fraqueza dos movimentos mais recentes, para a gente identificar uma possível reversão, um possível pullback, até onde vão os pullbacks, ou seja, a gente consegue identificar força e exaustão em movimentos mais recentes. E lógico que depende muito do tempo gráfico que você está usando aquele indicador, para saber se realmente aquilo é uma reversão, está dando exaustão num fractal maior, num fractal menor, porque se for num fractal menor pode ser um simples pullback. E são nesses indicadores que a grande maioria das pessoas gostam de ficar traçando aquelas linhas dentro dos indicadores para ver sobrecompra, sobrevenda, e na minha opinião é uma grande balela. Os indicadores mais famosos aí, os osciladores mais famosos aí, são o IFR, por exemplo, o estocástico, o MACD, apesar de que eu achar que o MACD é uma mistura entre oscilador e rastreador de tendência, porque ele nada mais é do que o afastamento entre duas médias móveis, e se as médias móveis são rastreadores, um indicador que é feito de duas médias móveis, na minha opinião, teria que ser pelo menos um mix entre um oscilador e um rastreador. Mas essa é só a minha opinião. E agora, fazendo um parênteses aqui. Eu, por exemplo, Bruno, utilizo muito o IFR, que é um oscilador. Só que eu não utilizo para ver sobrecompra ou sobrevenda. Eu utilizo o indicador, o IFR, e temos vídeos sobre ele aqui no canal do YouTube. Para falar a verdade, nós temos vídeos sobre quase todos esses indicadores que eu falei. Como que eu analiso o IFR? Eu analiso o IFR para ver divergência entre preço e o indicador. Ou seja, se os preços estão subindo e o indicador está caindo, significa o quê? Está tendo uma divergência, aquele movimento está mostrando um sinal de fraqueza.
e não necessariamente está sobrecomprado ou sobrevendido, por exemplo. Mas isso é papo para outro vídeo e pode procurar aqui no nosso canal do YouTube, nós temos todos esses videozinhos aí, beleza? E o terceiro tipo de indicadores, galera, são os indicadores de volume e agressão, onde nós identificamos, por exemplo, a quantidade de negócios realizados num período de tempo, se for um indicador padrão de volume, ou então uma pernada de um movimento, se for, por exemplo, um X-Wave da vida. O próprio OBV que eu falei lá em rastreador de tendência, ele é um rastreador, mas ele também faz parte desses indicadores de volume e agressão. E todos os outros, saldo de agressão, delta de agressão, cumulativo delta, os indicadores que a gente analisa volume por faixa de preço negociado para saber quais são as regiões de liquidez e etc. Então, a terceira categoria são esses indicadores que são derivados do volume ou próprio volume. Beleza? E a quarta categoria de indicadores, galera, são os indicadores de volatilidade, em que eles tentam medir a volatilidade e a amplitude dos movimentos. Esses indicadores, galera, servem para a gente ter uma ideia do possível tamanho do movimento, de acordo com o que já aconteceu, quais os possíveis finais desses movimentos, que seriam regiões onde a gente poderia, por exemplo, liquidar nossa operação caso os preços estão chegando naquela região e nós já estamos posicionados e o indicador está limitando aquela volatilidade, como as bandas de Bollinger, por exemplo. Tem vídeo aqui no canal também. E muitas pessoas também gostam de fazer uns scalpzinhos quando os preços chegam nesses limitadores de volatilidade. Como eu já disse, as bandas de Bollinger, os canais de Keltner, entre outros aí. E além desses mais famosos, galera, nós temos outros indicadores de volatilidade, como por exemplo o Stop ATR, ou o próprio ATR, que é o Average True End, que faz uma média do spread, né, do deslocamento dos preços dos últimos dias para saber quanto o mercado anda em média por dia, e com isso você consegue planejar suas operações aí, identificar onde são as melhores regiões para entrar na operação ou para sair da operação, de acordo com essas médias aí. Beleza, galera? Então, galera, para que a gente tem que saber quais tipos de indicadores nós temos e quais tipos de informações esses indicadores nos municiam para quê? Quais são as sacadas que a gente pode tirar disso? Primeiro, se eu sei que tipo de informação eu preciso para tomar decisão, eu vou atrás de algum indicador que me dê aquela informação. O primeiro passo é esse, entender o que você precisa. Mas para isso, você realmente tem que saber o que você está fazendo, tem que entender a lógica por detrás do mercado financeiro, tem que entender o porquê de cada indicador, no caso de cada categoria. E quando você sabe que tipo de informação você precisa, pronto, você tem um mundo, um cardápio de indicadores aí para você escolher aquele que você fica mais confortável e sente mais confiança na leitura. Simples assim. Sacada 2. Saber como combinar essas informações. Saber, por exemplo, em determinado contexto, eu vou precisar de um oscilador, de um rastreador de tendência, do indicador de volume, por exemplo, do indicador de volatilidade e entender como relacioná-los para aí sim, com todas essas informações na mão, juntamente com os preços e com a análise de contexto, você saber realmente se ali a probabilidade é maior do mercado ir para cima ou para baixo e você sim poder montar sua posição. Ou seja, entender o porquê de cada coisa, como usar cada coisa e correlacioná-los. Essa é uma das principais sacadas e uma das partes mais difíceis que existem e a grande maioria das pessoas embananam tudo isso aí. E a terceira sacada é saber filtrar suas operações. Vários e vários desses indicadores vão te mostrar alguma informação e falar, opa, ainda não é hora de entrar na operação, porque tal indicador está falando que a tendência ainda está forte, ou seja, você não pode entrar contra. Ou caso você queira entrar a favor de uma tendência, algum indicador está falando assim, opa, está mostrando sinal de fraqueza, não é hora mais de entrar a favor da tendência, a tendência já provavelmente já está no fim. Então, a terceira sacada é o quê? Saber como analisar os indicadores não só para entrar na operação, e sim também para não entrar nas operações. E a grande maioria das pessoas também não entendem essa lógica e fica ali naquele desespero para poder clicar, e meu Senhor Jesus Cristo, eu quero clicar e acha que é videogame. Não, meu amigo, não operar também é operar. Pois é, galera, então aproveita, tem diversos vídeos aqui no canal sobre vários indicadores, mas sendo bem sincero e honesto, os principais indicadores que eu utilizo, infelizmente, a gente não ensina aqui no canal, são somente para os nossos alunos, porém tem muito conteúdo, tem muita aula boa aqui no canal do YouTube que você vai poder se aproveitar e se aprofundar nesses assuntos e já adiantando esse processo aí de aprendizagem. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Espero que tenha clareado muitas coisas na cabeça de vocês aí. E a partir de agora, vocês entrem no rumo aí de começar a raciocinar, entender a lógica por trás do mercado financeiro, para parar de ficar levando trolha e encontrando direto aí com o famoso Kid Bengala, que não é legal. Valeu, galera. Sucesso, sorte a todos sempre aí. Espero que tenham gostado. Faça aquele velho e bom comentário, quais indicadores você usa e nos vemos no topo. Valeu!